Olá, seja bem-vindo à nossa oitava aula aqui do YouTube. Hoje eu quero comentar sobre nutricionista não precisa saber dosagem, precisa saber começo, meio e fim. E essa é uma aula, né, na verdade é uma aula meio crítica, entre aspas, né, sobre as atribuições nutricionistas no contexto dos análogos de LP1. Então eu estou vendo muita coisa no mercado, né, que está desviando o foco, né, das condutas nutricionais, então apresentando várias coisas ali no tratamento. Enfim, o mercado está muito saturado dessas coisas. Eu queria, né, na verdade, colocar o pé no chão aqui, né, o pé no chão dos nutricionistas com o que eles realmente precisam dar prioridade, né, porque quando você foge um pouquinho do seu escopo, né, você perde muita qualidade, né, no seu serviço. Então, vou mostrando algumas ideias aqui para ficar claro, né, e fundamentar um pouco melhor essa minha crítica. Bom, então o que o mercado ensina, né? E o que vai ficar de fora? O mercado ensina que o nutricionista precisa dominar os análogos de LP1, tipos, dosagens, protocolos, manejo de efeitos colaterais e também uma conduta pós-uso. Só que o que vai ficar de fora nisso tudo? Dosagem não é competência nutricionista, né? É competência médica e farmacêutica. Quando o nutricionista acredita que precisa saber isso, ele pula as etapas do que realmente são dele, né? Então, esse é o verdadeiro perigo que hoje eu enxergo, né? O nutricionista ele querer, por exemplo, saber manipular a dosagem, né, que não é da competência dele, né, isso aí fica mais por endócrino, frente à avaliação, veja a necessidade diagnosticada, e também, caso não exista ali, né, um laudo, né, caso a pessoa está tomando por conta, é ainda pior o nutricionista querer intervir, né? Na verdade, você não pode intervir nesses casos. Isso daí é uma forma de você poder até se prejudicar judicialmente, né? Porque vamos colocar um cenário aqui onde esse paciente teve algum colateral, né, bem grave, né, alguma coisa em decorrente ali ao uso do análogo, né, que nem sequer foi, no caso, prescrito ali por um outro profissional. Nesse caso aí, você, né, que assumiu a conduta vai tomar responsabilidade por ele, né? Então é uma responsabilidade que você não pode tomar por questões de seguranças também, né? Seguranças éticas, profissionais. Porque, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais evidente ainda. O seu paciente ele já vem restringindo um pouco, né, da alimentação dele, porque esse é o efeito majoritário do análogo ali. Só que, né, com a restrição ali, ele pode acabar perdendo funcionalmente, né, massa muscular, enfim, ele pode comprometer ali a relação metabólica dele. E um colateral disso, né, pode ser que tenha uma queda, por exemplo, né? E aí, com essa queda, ele acabou ali dando entrada para pronto-socorro, e né, ele teve várias complicações decorrentes a isso, né? Porque ele não tem nutrientes, ele não tem ali uma massa muscular preservada, né? Ele ainda estava no processo ali de começar ainda a conduta nutricional, né? Então você não teve tempo hábil para estudar, para identificar, mas ocorreu essa fatalidade, né? E aí ele pode ou não vir a óbito, né? Mas independente, né? Se vir a óbito, a polícia vai investigar o que primeiro, né? Quem estava observando, né? Quem estava ali monitorando, né? E nesse caso vai recair para você. Então já é um perigo aí que eu alerto para adiantar tudo isso daqui, né? E por que que você também não tem que ficar trabalhando com dosagem e protocolo. Os três momentos que definem o papel real, tá? Isso eu quero deixar bem claro porque hoje no mercado ele tenta empurrar a todo custo, né, o nutricionista a tentar se encaixar ali no meio do GLP-1. Eles apresentam a proposta, né? Como é que você trata durante, como é que você trata no pós. Mas né, o pré-uso ele é quase que inexistente, né? Ele é quase que esquecido aqui, sendo que ele é uma das etapas fundamentais para você consolidar os resultados do seu paciente a longo prazo. Então, por exemplo, ó, quem te ensina que análogo GLP-1 começando pelo durante ou pelo pós está te ensinando errado, né? O paciente que chega no análogo já tem uma história, né? Ele já tem umas implicações ali metabólicas, um histórico familiar, né? Inclusive uma necessidade que levou ele a recorrer ao análogo, né? Essa história define tudo o que vai acontecer depois, né? Então, quando você pula essa etapa de triagem, né, de triagem de histórico completo, baterias de exames, né, completas também, né, para ver ali a viabilidade do análogo, né, se ele já não tem que primeiro fazer um suporte nutricional, né, já vem tentando organizar alguns hábitos, né, já vem tentando organizar alguma relação com a comida antes, pode ser que o uso, né, ou durante o uso ele seja já prejudicado, né, já seja mais dificultado. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Uma relação comida prejudicada. O paciente não entende muito bem a relação entre alimento muito calórico, alimento menos calórico, densidade, isso não é muito claro ali na leitura dele, né? Ele geralmente é um paciente que ele está mais ali buscando recompensa, buscando prazer, né? E aí ele recorreu ao análogo.
Nesse seguinte cenário, você percebe que tem uma viés muito mais comportamental que está sustentando também ali as decisões dele, né? E o análogo, ele, por mais que ele vá utilizar ali, não vai frear totalmente esse impulso, né? Na verdade, essa condição psíquica dele de querer buscar aqueles alimentos, né? Na verdade, o análogo ele vai servir como uma muleta, entre muitas aspas, né? É meio complicado falar que é muleta, porque o medicamento ele tem implicações importantes, ele funciona muito bem. Mas nesse sentido né? Então ele mascara ali uma situação que está acontecendo com ele e que, né, se ele tiver agora usando o análogo, você vai até não saber identificar tão bem, né? Então fica difícil você fazer essa leitura porque ele já vem restringindo, já vem cortando, ele já vem minimizando, né? Então você tem dificuldade em reconhecer os padrões alimentares, os gatilhos que ele teria trazendo aí para, né, depois vir na necessidade do análogo, né? Então esse medicamento ele tem esse poder de também mascarar sintomas, mascarar comportamentos, enfim, e esse é um problema muito grave, tá? Porque isso vai definir o que vai acontecer depois com ele, né? Porque ele vai ter que parar uma hora, né? Eu já vou, na verdade, eu vou até passar um pouco o slide para a gente comentar sobre isso no slide específico, vai ficar um pouco melhor. Então, o pré-uso, né? O que você precisa saber de qualquer coisa? Estado nutricional dele, né? Qual é o histórico de restrição, se ele tem ou não, né? Se ele já vem tentando dieta restritiva, isso sempre eu reforço aqui no ecossistema clínica real que tem peso, tá? Qual é o padrão de comportamento, né? Então foi o que eu argumentei aqui. Qual a composição corporal, né? Não o peso na balança, então saber avaliar muito bem. Se você não tem jeito de avaliar dentro do seu consultório, sei lá, por falta de equipamento, dê um jeito de encontrar equipamento, tá? Porque você tratar GLP-1 sem saber a composição corporal também é tiro no escuro. Você não vai conseguir triar o que é perda funcional de massa muscular, o que é perda realmente de gordura. Ele é um paciente muito fragilizado, tá? Então não dá para também deixar no cego. O seu critério aqui, né, como nutricionista, e já reforça aqui, né, o papel dele, é justamente saber triar isso daqui, é saber fazer relação, é ter critério de perda saudável, né? Então vai nesse sentido. Quais vias estão comprometidas nele, né? Então, sono, cortisol, resistência à insulina, histórico de dietas restritivas. O análogo vai controlar a fome e a glicemia dele, né? Depende do análogo também. Mas não vai resolver nenhuma dessas variáveis sozinha, né? Então é você entender também que as vias que perpetuam a obesidade, elas são muito adversas e variam muito de indivíduo para indivíduo. Então não adianta você querer achar que o medicamento, né, ele vai ser milagroso, né, vamos assim dizer, sendo que pode ter, por exemplo, ele teve um histórico emocional muito ruim durante a infância, né? E a gente sabe que existem algumas correlações aí sobre o desenvolvimento da obesidade na vida adulta, quando isso acontece. Além disso, ele vive em estresse crônico, está trabalhando muito, né? Está com sobrecarga ali de serviço, então ele não consegue ali ter os eixos dele, né, hormônicos bem estabilizados. A relação comida dele já não é boa, né, o que eu vim falando aqui, então emocionalmente como ele interpreta a comida já não é bom, não é um contexto favorável. Os marcadores dele estão descompensados também, né, no caso sem ser a insulina, mas ali o colesterol total dele, né, tá tudo fora de ordem. Então tudo isso pesa no nosso cálculo depois, né. Então isso tem que ser investigado antes e muito bem documentado, né, muito bem acompanhado, porque o seu objetivo com o GLP-1 é reduzir esses marcadores, né, é tentar trazer a melhor qualidade de vida dele dentro daquilo, o que ele se propôs a fazer ali com o análogo, né. Vou até deixar um pouco mais claro aqui, né, que tem o processo do durante o análogo. O seu papel ele não se resume a modular macros para potencializar o efeito do medicamento, né? Você saber porcentagem de proteína, saber porcentagem de gordura, isso aí é tipo o mínimo, é o basicão, é tipo quase que o superficial ali, né? Isso é um pedacinho do que você tem que fazer, né? Na verdade, seu objetivo é justamente o que eu falei, preservar a massa magra enquanto esse peso cai a todo custo, porque se você não conseguir preservar essa massa magra, ele vai ter muitos problemas, não só estéticos, tá? Aqui eu tô esquecendo da estética, tá? Isso aqui é um curso mais sobre clínica mesmo. É monitorar a composição corporal e não só o peso dele, né? Então saber qual equipamento utilizar, né? Com muito critério, muito bem desenhado e muito bem documentado. É trabalhar comportamento alimentar enquanto o medicamento reduz, não dá fome, né? Então é você tentar ali se esforçar para achar os gatilhos que eu falei, né? Tentar melhorar um pouquinho o entendimento dele sobre a comida, agora que ele já não é tão mais refém, né? Porque eu falei, existe a questão de mascarar, existe, mas existe também como você usar isso como benefício próprio para tentar inserir ali alguns ensinamentos, né? Porque quando o medicamento parar, o comportamento vai ser exatamente, né, o que vai sustentar, né? Não o resultado. Ou não o resultado, perdão. Então é isso, né? Não adianta nada a gente querer resolver uma via, que seria o eixo grelina-leptina ali,
que vai resolver o problema dele, né? Isso daí é bem óbvio, na verdade. E o análogo ele tem que ser visto o quê, então, né? Já, vamos supor que é um cenário já ruim, então é um cenário que você está na desvantagem, porque ele já chegou durante para você, né? Hoje a literatura ela tem avançado um pouco sobre os análogos, só que ela é muito escassa ainda, né? Se a gente for ver a modo grosseiro, né? Tem até jovens utilizando, né? Que nem sequer tem estudo para isso, né? O perfil ali de adolescência, por exemplo, não é tão bem documentado ainda, né? Geralmente é uma faixa etária um pouco maior. Então ele já é um pouco a par daquilo que o estudo tem de solidez, né? Então aí você também já tem que ter um olhar mais atento a isso, né? Então esses marcadores aqui ficam mais relevantes. Então é isso, né? Então o que você consegue fazer dentro dessa janela vai definir o pós, né? Então não é você começar pelo pós, né? O que fazer depois, é começar o durante ali, se possível, o pré, né? Agora eu sei que, obviamente, nenhum cenário é tão perfeito assim, né? Pode ser que não aconteça a possibilidade de você conseguir o pré, mas se conseguir, né? Saiba bem como avaliar e depois, se não conseguir, o durante está aqui, ó, bem documentado, bem feito, né? Não pense em dosagem, não pense em nada, não fica pensando só em cardápio, né? Pensa, na verdade, em preservação, né? Esse é seu objetivo como nutricionista. E o pós-uso, né? Os estudos documentam que após suspensão do análogo, o peso retorna em média 2/3 do que foi perdido em um ano. Mas isso até é esperado, né? Só que tem um problema ainda maior. E o risco cardiometabólico acompanha o reganho, né? Então, pressão, glicemia, marcadores inflamatórios voltam junto com o peso. Então, qual que é o sentido dele utilizar o análogo se tudo vai voltar, né? Tanto o risco que justificou o uso voltou, né? Então, né, isso aqui não é uma falha do medicamento, tá? É a fisiologia respondendo à ausência de uma intervenção que nunca endereçou as causas, né? Então, olha só como é muito mais importante o papel do nutricionista em saber endereçar, em saber identificar causas, né? Ele é basicamente a profissão que mais entende sobre relação entre perda de massa muscular, que entende a relação, uma relação alimentar boa, impactos positivos na saúde, né, correlaciona com o exame bioquímico, que também pode vir prejudicado aí no uso de análogo. Enfim, tudo isso tem que ser muito bem endereçado. Então, o papel nutricionista é esse, né? Não é focar em dosagem, isso aí é endócrino, né? Foi o que eu falei, se não tiver ninguém mais acompanhando, você nem atende, né? Você joga para outro e fala, ó, só vou cuidar de você mediante a prescrição médica. Pronto, né? Saiba também se proteger juridicamente, né? Porque, igual que eu falei, existem situações que são até imprevisíveis, né? Então, você não vai querer levar a culpa aí de uma situação tão chata como essa aí que eu dei exemplo lá no começo da aula. E por que a fisiologia não acaba não sendo suficiente, né? Uma adaptação metabólica instalada pode mudar o gasto energético, né? Então isso também muda essa leitura quando a gente vai calcular ali, né, o mínimo de calorias que ele precisa para se manter ali. O histórico de restrição compromete a sinalização hormonal, né? Então o análogo ele vai majoritariamente trabalhar aqui, mas é aquilo, né? Ele vai basicamente só anular um problema, né? Ele vai mascarar, mas o problema ainda vai estar ali. Quando ele parar de usar os análogos, ele pode inclusive ter uma remissão, né? Remissão não no sentido bom da coisa, né? Ele pode continuar com os hormônios bem prejudicados, na verdade, né? Então, o comportamento alimentar que nunca foi trabalhado, né? O ambiente que não mudou, o sono e o cortisol continuam a ser regulados, tudo isso vai pesar no final, né? Não tem jeito. É impossível, né, você fugir disso daqui. Ele vai ter problemas ainda, ele vai recuperar o risco, né? Que é o que eu mais tenho medo aqui, né? O mais perigoso é retornar o risco, né? Porque é o que justificou o remédio. Então, se isso aqui não mudar, ó, não tem que fazer. A fisiologia, ela não é suficiente, tá? Então, o análogo ele suprimiu o sintoma, as vias que sustentavam continuam sempre ativas. Quando o medicamento sai, essas vias se tornam controle. E aí podem justificar que hoje existe, você reduzir a dosagem e agora vai ter que ser de uso crônico, né? Porque a obesidade é um... Na verdade, o remédio ele foi feito para a obesidade, né? Ele não foi feito para perder peso, né? As pessoas também confundem isso. Mas, né, tem muitos lugares, né, muitas vias aqui que a gente consegue corrigir e que talvez a gente consiga tirar ele do remédio, né? Não é tão impossível assim esse cenário, né? É pouco documentado? Né? Mas né, a gente tem que pensar também que ser escravo do medicamento assim pro resto da vida de uso crônico pode não ser ali uma relação financeira e nem psicologicamente boa para ele, né? Então, sim, né, eu acredito pelo menos uma nutrição, né, e numa equipe multi que consegue controlar tudo isso daqui e, se possível, né, tirar ele do remédio. O questionamento que esse mercado não faz, né, então seu trabalho, né, não é modular a dieta durante o uso, né, então as pessoas resumem muito o nutricionista a isso. Literalmente fazer o impossível para que esse risco não volte quando o medicamento parar. É isso que você tem que fazer. Então, né, isso começa antes do primeiro uso, não depois, né, do último, né, então
É só para você ter uma noção, só para deixar claro aqui, né, a ideia final. Isso é só o começo, claro, né? No curso 2, módulo 8, que cobre medicamento e nutrição, incluindo como o nutricionista se posiciona no cuidado do paciente que usa análogos, o que precisa ser feito em cada momento e como comunicar isso com a equipe médica, né? Isso daqui faz parte do meu segundo curso, né? Na verdade, isso é um trecho do que eu falo ali neste módulo. E aí eu convido vocês, né, a querer participar do Clínica Real, né, querer conhecer um pouco mais a fundo, né, sobre limite de escopo, sobre comunicação com a equipe, né? Justamente isso que o Clínica Real, como a nutrição se encaixa no disciplinar, se propõe a fazer. E aí, as informações estão aí na descrição para vocês, certo? E aqui estão as referências, né, explicando sobre os análogos e aguardo vocês na próxima aula.